Olá, irmãos. Estamos juntos mais uma vez. Celebração da PIB Salto. Celebração da PIB Salto é uma obra da Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Estaremos juntos por alguns momentos. E nesse primeiro momento é aquele momento de gratidão a Deus, gratidão ao Pai por tantas bênçãos recebidas. Mesmo na travessia do deserto, mesmo em recolhimento, o Senhor tem nos abençoado. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem estado presente. Então venha comigo agora, você e eu, você e todos nós. Estaremos juntos agora agradecendo o nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos então. Ó Pai eterno, Senhor de toda a terra, Senhor de todos nós exaltamos o Teu nome nessa noite mais uma vez. E juntos estamos aqui agora para glorificar a Tua Majestade. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que em nossa caminhada terrena, em nossa travessia aqui na terra, contaremos contigo em todo instante. Te agradecemos pela vida que nos dás e pelas possibilidades do caminho futuro, que ninguém sabe, mas Tu tens o melhor para cada um de nós. Ajuda-nos a entender a Tua vontade pessoal para cada um de nós. E que cada um siga estritamente a Tua vontade para esse mundo se tornar melhor. Que assim seja na minha vida, na vida dos ouvintes, na vida dos irmãos, na vida dos amigos, na vida de todos nós. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. 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 Então seja bem-vindo aqui conosco e vamos nos alegrar agora. É ainda aquele momento de gratidão a Deus. E esse momento de gratidão a Deus é pelos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Deus os abençoou. Deus abençoou as suas vidas. E mais um ano estão completando. Ou ainda irão completar durante todo esse mês. Fique atento aí e se alegre com esses nossos queridos irmãos que completam mais um ano de vida. Logo em seguida, estaremos juntos cantando. Banda Gálbano preparou canções e aproveite, cante, abre a sua boca, louve ao Senhor e deixe que a melodia e a letra fale ao seu coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir? Vamos ver? Vamos aplaudir? Vamos louvar? Vamos! Que bom te ter aqui comigo.
esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. O que queres de mim, Senhor? O que queres da minha vida? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é o meu chamado? A minha missão em Ti. O que queres da minha casa? Em que sonhos podemos investir? Qual é a história que Tu queres escrever pra mim? Pra que essa geração Te ouça e também responda: eis-me aqui.
escrever pra mim, pra que essa geração te ouça e também responda: eis-me aqui. Toca em minha vida, toca em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toca em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, pra que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. Toca em minha vida, toca em minha casa, toca em teus filhos com a tua brasa. Toca em minha vida, toca em minha casa, toca em teus filhos, Senhor, com a tua brasa. Toca em minha vida, toca em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toca em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, pra que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. Pela santidade de Deus. Eu espero que você tenha cantado bastante, tenha louvado ao Senhor, tenha se alegrado com os nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Bem, nesse momento agora de meditação da Palavra de Deus, eu quero convidá-lo para a Bíblia. E aqui na Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 3, no capítulo 4, há um relato de Paulo, o grande apóstolo Paulo. E Paulo estava escrevendo aos Efésios, e aí ele pensa uma frase assim: ei, façam de tudo para conservar. Façam de tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito Santo faz. Eu vou repetir. Façam de tudo para conservar, por meio da paz que os une, a união que o Espírito Santo dá. Isso é algo fantástico. É um texto quase que isolado no capítulo 3, no capítulo 4, versículo 3, em que Paulo recomenda para que todos nós façamos tudo para conservar por meio da paz, aquela paz que vem pelo Espírito Santo de Deus e que une a todos nós. Essa paz, ela habita no meio da divergência, da discordância e da história de cada um. Isso não importa. O que importa é que a semeadura da paz, naquele que é a paz e que entronizou em nós, que ela seja preservada. E o apóstolo diz: façam de tudo para conservar. Mas antes, eu quero que você atente para as recomendações desse apóstolo para chegar nesse ponto. Então Paulo dizia assim para eles: olha, eu me ajoelho diante do Pai. Paulo era um homem de estrita ligação com Deus.
ele não parava a sua ligação. E ele escreveu para eles: eu me ajoelho diante do Pai. Ele orava de joelhos. E aí então ele dizia: o Pai, que todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. É a Ele que eu me curvo ajoelhado todos os momentos. Mas Paulo se ajoelhava e ele contava para os efésios a razão do seu ajoelhamento diante de Deus. Então ele diz assim: olha, eu peço a Deus. É isso que ele diz: eu peço a Deus que lá da riqueza da sua glória, que Ele possa dar a cada um de vocês poder. Eu peço a Deus que lá da riqueza da sua glória, Ele dê a cada um de vocês poder. Poder por meio do Espírito Santo, para que vocês todos sejam fortes. O que Paulo intercedia por aqueles irmãos daquela igreja é o mesmo que vale hoje para você, amigo. Se ele intercedia a Deus e pedia a Deus, nós estamos pedindo a Deus, nós estamos clamando a Deus para que Ele dê a cada um de vocês poder. Mas um poder verdadeiro que vem de Deus, poder que vem por meio do Espírito Santo de Deus. Mas para quê? Para que você, amiga, para que você, amigo, para que você, irmã, para que você, irmão, para que todos sejam fortes no Senhor. Paulo continuava na sua petição, na sua oração, e ele dizia assim: eu peço a Deus que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Eu peço a Deus. Ele clamava pelos outros, ele clamava pelos irmãos, ele clamava pelos amigos lá de Efésios. Eu peço a Deus que por meio da fé todos tenham Cristo nos seus corações. Esse também é o nosso pedido diante de Deus, que por meio da fé todos tenham Cristo Jesus em seus corações. Ouvi um amém aí? Ouvi um amém aí? Sim, amém. Louvado seja o Senhor. Mas o apóstolo continuava a sua oração e ele dizia assim: eu peço a Deus, mais um peço a Deus, eu peço a Deus que vocês estejam alicerçados em amor. Vocês estejam fincados no amor e compreendam bem o amor de Cristo. Então, Paulo queria que o amor prevalecesse entre eles. E em prevalecendo o amor, eles começassem a entender o que é o verdadeiro amor, o amor de Cristo Jesus. E que eles entendessem esse amor de Cristo profundamente, na largura, no comprimento, na altura e na profundidade, em toda a extensão do amor de Deus. Ele queria que todos os irmãos começassem a entender a grandeza do amor de Cristo. Portanto, você que é igreja do Senhor, o que o Senhor espera de você é uma profusão de amor. Ele não espera de você uma religiosidade, Ele não espera de você uma doutrina, Ele não espera de você um arcabouço teológico, Ele não espera de você um saber profundo das Escrituras. O que Ele espera de você é uma manifestação profunda do seu amor entranhado em você. E era isso que Paulo dizia: é o que eu peço a Deus por todos vocês.
Então eram 3 pedidos a Deus: que Deus desse poder a eles, que Deus manifestasse a fé, para que a fé nos corações, Cristo fosse completamente entranhado neles. E ainda o 3º pedido era que eles estivessem alicerçados no amor, para entender o amor de Cristo Jesus. Mas agora ele dizia assim: eu peço agora a vocês. O pedido dele inicial, os 3 pedidos, era a Deus. Ele orava a Deus por eles. Agora Paulo se vira para eles e diz assim: eu peço a vocês que vocês venham como convidados conhecer o amor de Jesus. Então, amigo, amiga, se vocês não conhecem ainda o amor de Jesus, Paulo convidava os efésios. E agora nós estamos convidando vocês. Venham conhecer o amor de Jesus. O amor que ele ainda não possa ser completamente compreendido, isso não importa, mas venha conhecer. E o que Paulo queria dizer com isso? Para quê que ele queria que eles conhecessem? Para que Deus pudesse encher completamente o ser de cada um. O que Deus quer, amigo e amiga, irmão e irmã, é que você venha para conhecer o amor de Cristo e que ele seja entranhado em você, para que o seu ser seja completamente preenchido. Sacou aí? Pegou? Captou? Deus quer que o seu ser, as suas entranhas, sejam preenchidas pelo amor de Deus. Essa é a mensagem de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. E ele finaliza essa parte dizendo assim: glória a Deus, glória seja dada a Deus, que por meio do seu poder de Deus, que começa a agir por meio de vocês e de mim, pelo poder de Deus em nós, ele há de fazer mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Isso é incrível, amigo. Isso é incrível, irmã. Nós podemos fazer mais do que nós pedimos e mais do que nós pensamos, pelo poder de Deus entranhado em nós. Nós olhamos de forma pessimista para esse momento. Olhamos à nossa volta e não percebemos possibilidades. Mas para Deus não há impossível. Para Deus não há impossibilidade. E Paulo colocava aqui glória a Deus, porque ele nos dá poder para fazer mais do que nós pedimos e mais do que nós pensamos. Ouvi amém aí? Ouvi mais um amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo finaliza esse capítulo 3 dizendo assim: glória a Deus, mais uma vez, glória a Deus por meio da igreja do Senhor, da igreja de Cristo Jesus. Quando eu falo igreja, eu não me refiro ao templo, eu não me refiro à catedral, eu não me refiro a uma construção, a um local. Quando eu falo em igreja do Senhor Jesus Cristo, eu falo de você, que é a igreja do Senhor. E Paulo dava glória a Deus pela igreja do Senhor, que é você. E ele dava graças a Deus pela igreja por todos os tempos e para sempre. Louvado seja o Senhor por isso. Então, louvado seja o Senhor por sua vida como igreja do Senhor. Então, dito isso, aí Paulo diz assim: agora eu quero que você entenda que, sendo assim, você tem que ter uma unidade
nesse corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Então ele diz assim: é por isso que eu sou prisioneiro em Cristo. E eu sirvo como um servo. E é como servo que eu peço para vocês: vivam de maneira digna, conforme Deus determinou quando os chamou. O que Deus espera quando nos chama é que o nosso andar aqui seja digno diante dele. Eu não estou falando aqui de moral, de bons costumes, de boas obras, de ser o certinho para a torcida, daquele que joga para a torcida, para mostrar que é bonzinho demais. Não é esse que eu me refiro. Eu me refiro àquele que é pecador liberto, justificado por Deus, e que agora, segundo ele, tenta andar dignamente na sua presença. E é isso que Paulo diz. Agora, procure viver de maneira digna diante de Deus. É com ele o negócio. Não é com a torcida, não é com a cultura, não é com o meio político e dominante. É diante do Senhor Deus. Na continuação dessa palavra de união, aí Paulo diz assim: para que nós andemos dignamente diante de Deus, nós temos que ser humildes. Esse humilde, irmãos, não quer dizer andar cabisbaixo, se concorde com tudo. Aquele que faz o papel de bobalhão, abobalhado. Não. O ser humilde é saber que mesmo estando certo, mesmo sabendo em desvantagem, você engole aquilo e humildemente você continua a servir. E aí Paulo diz: e faça isso delicadamente, suavemente, gentilmente, de forma paciente, numa conduta impecável diante dos homens. Efésios 4, versículo 2. E aí, logo a seguir, Paulo diz: o que significa isso? Significa que nós temos que mostrar o amor de Cristo, suportando-nos uns aos outros. Ainda esses dias estávamos num grupo de pessoas e aí a conversa versava sobre relacionamento. E como é difícil se relacionar. Quando nós juntamos duas pessoas, daqui a pouco nós temos um problema. E esse problema pode ficar sério demais, a ponto de separação. E a própria palavra de Deus diz: andarão dois juntos se não estão de acordo? Está na Bíblia isso. Então é difícil conviver, é difícil estar junto. Então Paulo diz: é só por amor. Então mostrem o amor de Cristo suportando uns aos outros. Tem gente que não dá muito para aguentar. É duro aturar, é duro suportar, mas cabe a você e cabe a mim aguentar a canga e suportar o outro na medida de Cristo Jesus. Quando Paulo diz isso, então ele diz todo o segredo dessa conservação. E eu quero deixar isso como base para a nossa palavra. Então Paulo diz assim: façam de tudo, o possível e o impossível, para conservar, por meio da paz que os une, a união que o Espírito Santo propicia a todos nós. Então entenda assim: eu faço de tudo para manter a paz, mas a paz que me vem é uma paz celestial. E como o Espírito Santo que habita em mim,
Ele é o semeador dessa paz implantada por Cristo Jesus, eu tenho que fazer de tudo para manter isso. Eu não posso quebrar isso. Isso é precioso demais para a manutenção da comunidade do povo de Deus. Então Paulo explica mais, e ele diz assim: você tem que entender que para conservar a paz entre nós, você tem que entender que só existe um só corpo, só existe um só Espírito, só existe uma só esperança, só existe um só Senhor, só existe uma só fé, só existe um só batismo e só existe um só Deus, Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e que está em todos. Entendendo isso, nós seguimos ao mandado de Deus para a expansão do seu reino para todos. E quando fazemos isso, obedecendo a Deus, estamos sedimentando a sua graça nesse mundo injusto. Então, o que nós queremos como igreja do Senhor é que essa implantação venha na conservação da paz entre nós. Se nós olharmos para as famílias, a coisa é agradável, é boa, mas daqui a pouco começa uma confusão. Eu me lembro de agrupamentos familiares lá atrás, no passado, e aí faziam reuniões de família, e aí você ia participar e começava bem. Mas tinha gente de todo o naipe, e aí uns começavam a beber, e para cá e para lá, e um ficando alegrinhos, e daqui a pouco a coisa degringolava, e um falava para o outro, e daqui a pouco, no final da festa, virava uma confusão. E aí era um aglomerado de confusão. E muitos deixaram de se relacionar, de conversar, de lidar um com o outro. E famílias foram rompidas. Por quê? Porque a paz não foi conservada. E aí não andamos dignamente diante de Deus nem dos homens. Então, amigo, amiga, irmão e irmã, nós temos que ser conservadores da paz de Deus, a paz que nos une pelo Espírito Santo de Deus. E eu finalizo dizendo assim, então, falando a verdade, Paulo diz assim, eu quero que o espírito de amor, que vocês cresçam em tudo, tendo o espírito do amor de Deus em vocês, para que vocês possam alcançar uma altura espiritual tal em Cristo, nele que é o cabeça da igreja. Então, para isso, tem que crescer em amor. E esse amor, ele clama por comunhão, ele clama por relacionamento, ele clama por atenção aos outros. É por isso que nós estamos agora tentando nos fixar no outro, naquele que não conhecemos, através do Atitude 4x1, para que esse amor se manifeste. E é incrível, amigo, amiga, irmão e irmã, quando tal prática nos leva a isso. De repente, você está gostando de um camarada que você nunca viu na vida, e através de uma pequena lembrança e de umas poucas palavras, ele se torna teu amigo. E quando você começa a entender o sujeito, você está gostando dele. E o Senhor Deus está sendo semeado ali de uma forma abundante através do amor. Então Paulo diz, quando isso acontece, nós crescemos em tudo. E aqui isso é fantástico. Então você está pensando em crescer, você está pensando em prosperar, você está pensando em avançar para alcançar a altura espiritual
de Cristo Jesus, que é o cabeça, você tem que ter o amor entranhado, o amor dele no coração. E Cristo sendo o autor e dominador da sua mente. E Paulo finaliza dizendo assim: então, sendo assim, Efésios, todo o corpo debaixo do poder de Cristo fica bem ajustado. Quando o corpo está debaixo do poder de Cristo Jesus, ele fica 100% ajustado. Quando você se despede, quando você cumprimenta, quando você vai embora, está tudo certo, está tudo ajustado, porque Cristo, o cabeça, está no controle. E ele controla e todas as partes ficam ligadas entre si, por meio da união preservada, conservada, que o Espírito Santo nos coloca. E aí, tudo ajustado, cada parte trabalha bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve através do amor. É isso que nós nos propomos agora. Não uma reunião presencial que é agradável, não aqueles cultos formais, não aqueles louvorzões, não aqueles eventos espetaculares. Não sou contra que isso aconteça, sou muito favorável a isso. Mas o que nós estamos propondo agora, nesse novo momento, é uma semeadura amorosa, de amor. Mas não é simplesmente de boas obras, não é simplesmente de dádiva. A semeadura é o amor, mas é um amor entranhado dentro, que é mantido em paz pelo Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece e o amor floresce, a alegria invade o nosso ser, invade o nosso coração, e esse mundo se torna uma beleza para ser cultivado na nossa caminhada de vida. Entendeu aí, amigo? Nós só estamos no começo, estamos nessa prática inicial. O Senhor há de nos dar a vitória. Louvado seja o Senhor por isso. E eu posso dizer: ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Assim Paulo disse: glória a Deus. Eu digo agora: glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E agora eu faço o apelo, você, irmão, você, igreja do Senhor, você vai orar assim? Porque somos um no Senhor, estamos juntos agora, e o Senhor há de nos ouvir, e nós oramos no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, e em nome do Deus Todo-Poderoso, que é Senhor de todos e que pode interferir em qualquer coisa. É no nome dele agora que nós oramos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então venha comigo e oremos ao Senhor. Este é aquele momento, Senhor, de tanta dificuldade. Quando nós estamos limitados, quando o ser humano não consegue avançar mais, quando não há saída maior, porque ninguém sabe como, quando há aquele veredito de que não há o que fazer, é nessa situação limítrofe, é nessa situação capital que o Senhor age, que o Senhor interfere. E nós clamamos agora na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e na autoridade do nome de Deus, Deus Pai. Então, em nome do Pai, em nome do Filho
em nome do Espírito Santo, que o poder de Deus se manifeste para a libertação, para a salvação, para a recuperação e para que os milagres aconteçam agora na vida das pessoas. E que a fé de cada um seja configurada de uma forma abundante, crendo que o Senhor há de operar. E queremos te agradecer aqui publicamente pelas bênçãos que o Senhor há de fazer. Oramos assim, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. 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 Então fique na paz do Senhor, cultive a paz, conserve a paz nos seus relacionamentos. Tenha uma noite de paz e acorde com a energia do Senhor para o novo caminho que Ele lhe dará poder suficiente para chegar na caminhada. Louvado seja o Senhor. PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Amém. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom cantar ao Senhor. Oh, Deus ama o que dá com alegria. como é bom, sim, como é bom. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom cantar ao Senhor. Oh, Deus ama o que dá com alegria. como é bom, sim, como é bom. Trazei agora sobre o altar dízimos e ofertas, Dízimos e ofertas, e fazem prova, oxe, tu me diz o Senhor. diz o Senhor. Sobre vós derramarei uma bênção sem